No perigoso mundo dos clubes de motoqueiros fora da lei, poucos nomes impõem tanto medo e respeito quanto Dane Brackovich. Com 1,88 m de altura, 100 kg de puro músculo e 80% do corpo coberto de tatuagens, incluindo Hells Angels estampado na testa. Não sou o mais durão, é que eu sempre me levanto, como ele descreve sua filosofia de vida. Aos 26 anos, ele já era sargento de armas em uma organização global. Um homem que usa 319 mil dólares em ouro no corpo como se fosse uma armadura, incluindo 8 anéis de 16 quilates, que ele chama de soco inglês legal. Mas em janeiro de 2022, tudo desmoronou, expulso do clube ao qual ele havia dedicado tudo. A história está nas terças-feiras, Wesley. Dizem que a gangue expulsou Dane por não querer que eles se misturassem a outros clubes. Dizem que Dane se irritou com membros dos Hells Angels, frequentando festas com outros clubes. Houve uma reunião dos Rebels em Scarborough, mas a polícia encerrou por causa das coletes. Como é abstêmio, talvez Dane tenha se irritado por não ter sido convidado. 11 meses depois, em um show com 10 mil testemunhas, uma lâmina cortou sua garganta, errando a jugular por milímetros. 5 prisões se seguiram, várias batidas policiais. Mas a verdadeira história, isso é só o começo. Esta é uma história de poder, traição e sobrevivência, onde um único passo em falso pode te custar tudo ou até mesmo a vida. Esta é a história de um homem que teve tudo, perdeu tudo e sobreviveu para contar. As ruas de Perth têm lendas próprias, histórias sombrias, sussurradas em bares enfumaçados, que deixam até homens adultos nervosos. E então temos Dane Brackovich. Nascido em 1979, o jovem Dane aprendeu na marra nas ruas difíceis de Belmont. Não era uma vida fácil. O relacionamento com esse velho? Tóxico. Escola no Colégio Católico Ursula Frame? Isso não durou muito. Muito dessa vida vem do Manual dos Motoqueiros. Cresceu em uma área difícil, que Belmont era nos anos 80, quando Dane era criança. Relação ruim com o pai, ele o odeia. Expulso da escola. Isso foi no Colégio Católico Ursula Frame, em East Vic Park. Acaba se envolvendo com más companhias. No caso de Dane, era um cara chamado Tristan Albury, um dos maiores psicopatas da Austrália. Mas as ruas, elas o ensinaram bem. Veja, alguns homens nascem para seguir o caminho reto e estreito. Outros são atraídos pelo ronco dos motores, o brilho do cromo e a promessa de irmandade. Dane era do segundo tipo. Com 1,88 m de altura e pesando cerca de 100 kg de puro músculo, ele tinha uma presença física que impunha respeito. Mas era mais do que isso, muito mais. Dane era um bom lutador de Muay Thai, mas na rua ele era muito melhor. Ele menosprezava sua trajetória no Muay Thai, mas quem conhece o esporte afirma que ele era um ótimo lutador e atleta. Dane diz que sempre foi melhor na rua do que no ringue. No início dos 20 anos, Dane já chamava a atenção dos Hells Angels. Não era um clube de motociclistas qualquer. Estamos falando do maior e mais temido clube de motociclistas fora da lei do mundo, a Elite. Entrar? Isso já é uma história à parte. Os Angels não dão brasões para quem apenas tem moto e atitude. É preciso provar seu valor, mostrar do que é capaz e demonstrar lealdade total. Irmão, Dane mostrou valor. Ele subiu nas fileiras como um meteoro. Em 2005, com apenas 26 anos, ele já tinha conquistado o que a maioria dos motoqueiros só sonha em alcançar. Sargento de armas do capítulo de Perth. O disciplinador, o braço forte, o cara que garantia que todos permanecessem na linha. Mas poder é uma faca de 2 gumes e Dane estava prestes a aprender o quão afiadas essas lâminas podiam ser. Poder no mundo dos motoqueiros é como segurar um fio desencapado. Em 2021, sua casa foi alvejada em frente à sua casa. O amigo dele, Aubrey, estava lá.
Aparentemente, Tristan quebrou o nariz numa briga no colégio Belmont no último ano, mas depois vingou a honra de Brackovich espancando o cara que atirou na casa de Dane num tiroteio em 2021. E em janeiro de 2022, o controle de Dane começou a enfraquecer. Os problemas começaram quando alguns Angels começaram a se misturar com clubes rivais. Em festas, encontros sociais, até mesmo numa festa à beira da piscina com o rebelde Nick Martin em Scarborough, que a polícia teve que acabar. Para um linha dura como Dane, isso era ultrapassar um limite, e dos grandes. Veja, lealdade significava tudo para ele. Não era só usar as cores, era vivê-las. Ao ver seus irmãos se aproximando dos rivais, isso não desceu bem. Nada bem, de jeito nenhum. A situação chegou ao limite no SED. Houve uma troca de palavras. Ameaças foram feitas, depois partiram para a agressão. Violência pura. Dane, o temido disciplinador, enfrentou o presidente do capítulo de Perth. O resultado? Explosivo. É o seguinte sobre os Angels: eles não gostam quando membros desafiam a liderança. Não importa se você está certo, não importa se você está errado. Se cruzar essa linha, vai pagar caro. O veredito foi dado de forma dura e rápida. Dane Brackovich, o homem que tinha dado tudo pelo clube, estava fora. Expulso. Alguém tem um problema com tatuagens. Dane Brackovich, capanga de motoqueiros, campeão de Muay Thai, fã de basquete, entusiasta de joias Shields, líder de opinião em assuntos atuais e desastre da moda. Foi expulso da gangue de motoqueiros fora da lei Hells Angels. Lançado ao relento. Mas isso não era só sobre perder um emblema. No mundo fora da lei, o irmão de ontem se torna o inimigo de amanhã. E Dane, ele acabou de fazer alguns inimigos realmente perigosos. Alguns homens fogem dos holofotes. Dane Brackovich, ele transforma cada momento em um teatro. Seu corpo conta da história. 80% do corpo coberto de tatuagens. Hells Angels na testa. 1% no pescoço. Dane Brackovich retorna ao tribunal com um curativo chamativo. Outra audiência sobre suposta violação das leis de insígnia que proibiam motoqueiros de exibir tatuagens, cores ou itens ligados à cultura de motoqueiros parecia um caso simples. Antes de cobrir suas tatuagens, Dane tinha a sigla do Hells Angels Motorcycle Club no rosto, sargento de armas na cabeça e 1% no pescoço. O CEP dele tatuado na pele. Um outdoor ambulante de desafio.
Ele tem o código postal tatuado no rosto, o que significa que ele está limitado a comprar em Ascot, Belmont ou Redcliffe. Ele poderia mudar para 6.704. O que é isso? Um lugarzinho na Holanda. Isso é perfeito. Tribunais holandeses baniram os Hells Angels. 7 comparecimentos ao tribunal. 7 chances de mostrar respeito, em vez disso, pura rebeldia. Ele é, sem dúvida, um dos motoqueiros mais reconhecidos de Perth, mas Dane Brackovich afirma que este é um caso de erro de identificação. O mais recente a enfrentar julgamento lutando contra as acusações de exibição de insígnias, o ex-Hells Angel nega que tenha exibido publicamente uma camiseta do clube em Ascot, em janeiro, e 2 tatuagens de gangue no Belmont Forum uma semana depois. O que você achou de como foi lá dentro hoje? A polícia teria presenciado ambos os incidentes registrados por câmeras, mas o ex-segurança afirma que jamais seria visto usando as cores do clube, dizendo a uma juíza que já tinha sido expulso por telefone por agredir o presidente, jogando suas roupas em um container de doações quando ninguém apareceu para buscá-las. Ainda está chateada com a sua expulsão do clube? Abril de 2022 disse tudo. Entrando todo exibido, usando um boné da Gucci, óculos de grife e uma camisa do Hells Angels MC. Uma corrente de 216 mil no pescoço e uma pulseira de 103 mil no pulso. 8 anéis de ouro 16 quilates que ele chamava de seus socos ingleses legais. As acusações de insígnia pareciam sólidas. A comemoração dele é a cara do Dane. Nada de festas selvagens. Há 3 semanas, ele derrubou no tribunal as acusações de exibir símbolos de gangue em público. Alguns, inclusive eu, se perguntaram como um ex-segurança de motoqueiros comemora isso. Será que ele comemora como um fora da lei? Ou será que o cara que disse ao juiz, eu tomo esteroides e vou à academia, segue o conselho do The Rock? Só o ex-segurança mais temido de Perth no Adventure World, dirigindo o trator mais lento e sorrindo como criança. Quando Dane quer enlouquecer, só tem um lugar para ir. Esta é a figura do submundo com a aparência mais feroz da Austrália Ocidental, se divertindo em uma tarde de domingo no parque de diversões mais cafona de Perth. Veja o sorriso desse cara. Continua igual ao de quando escapou da acusação em janeiro. Quem disse que ele pula ao dia de perna? Olha esses quadríceps. Parece um lugar estranho para ele. Sobre o que você fala? O Adventure World é o local para celebrar grandes momentos desde sua abertura. Adventure World foi feito para todos com coração de criança. Quem não quer ir a um lugar onde um homem de bigode estranho guia as crianças até a pista mais lenta do mundo? Por trás do show, um santuário em Ascot de $1.200.000 e Jacinta, sua esposa desde 2015. O porto seguro silencioso para sua tempestade pública. Você pode levar Dane ao tribunal, mas não pode tirar seu estilo nem sua ousadia. Os mongols observavam, todos eles. 5 meses após sua saída explosiva dos Angels, Dane apareceu usando roupas dos Raiders, o clube de base para o Mongols Motorcycle Club. Esse cara fez da moda uma arma. 5 meses após usá-lo, você pode ficar com a camiseta prata após o Four Corners, imagens dele no Perth Mint. 2 meses após destacar os direitos dos aborígenes e 6 semanas depois de apoiar a comunidade queer, ele apareceu usando roupas dos Raiders. E não é porque ele gosta de futebol americano. Neste momento fomos informados com confiança que isso não vai acontecer. Dane está apenas causando polêmica. Salve para Troy e os Mongols, continuem firmes e apoiem o preto e branco, disse ele fora do tribunal. Uma jogada calculada que agitou o submundo de Perth. Os Raiders são um grupo de apoio para a gangue de motociclistas fora da lei Mongols. Todo motoqueiro, gangster, advogado e policial de crimes de gangues na Austrália se pergunta se um ex-executor dos Hells Angels planeja mudar de clube. Para um homem com Hells Angels ainda tatuado na testa, foi como acender um fósforo em um barril de pólvora. Dane se importa 1% do que deveria ser alvo de qualquer retaliação. Não é a primeira vez que ele prejudica o clube. Ele tem exposto os motivos pelos quais acredita que seus antigos parceiros de gangue eram fracos. Ele disse. Primeiro, reclamaram que ele era muito violento. Segundo, o expulsaram por telefone. E por fim, não buscaram o colete dele, mesmo após ele esperar 2 dias pela visita. Ele certamente está cutucando o urso com o pau enquanto se autoelogia e tira sarro da mãe do urso. Então veio o insulto supremo.
Danny não apenas foi embora, ele vendeu o brasão do clube. E os Hells Angels procuram suas bolas porque claramente essa gangue as perdeu. A única lei imutável da vida em gangues de motoqueiros fora da lei é a devolução de todo o material do clube se você deixar de ser membro. Quando um cara faz isso, é como provocar um touro com um pano vermelho. Aqui, o touro é a maior gangue de motoqueiros do mundo. Chamou o capítulo de Perth de covardes por não buscarem sua propriedade. Disse que achou patético. Quando Danny foi expulso dos Anjos no início do ano passado, não apenas devolveu o colete, Preciso que me afaste do serviço agora mesmo. ele desrespeitou o clube e chamou o capítulo de Perth de maricas por se recusarem a buscar os pertences da gangue, como de costume. Ele afirmou ao tribunal, durante o julgamento dos símbolos da gangue, que aquilo parecia patético. Não satisfeito em falar mal publicamente do clube que o expulsou, não satisfeito em se gabar de ter espancado o capítulo de Perth, o presidente, ativista de justiça social e o gibi ambulante favorito do Uplate, está leiloando todo o seu equipamento dos Hells Angels. Ele diz que a primeira oferta razoável leva tudo. Mesmo depois de quase 2 anos longe do clube, ele ainda chamava a atenção. As tatuagens, o ouro, a presença marcante do homem. Difícil de não notar. Mas outra pessoa estava observando, esperando. Às 21h50, fizeram sua jogada. Aconteceu rápido. Um brilho de metal nas luzes piscando. O corte do aço contra a carne, sangue espirrando no ar da noite. A lâmina atingiu a garganta de Danny. O esfaqueamento de Danny Brackovich dominou todas as manchetes nos últimos dias. Isso é compreensível. Não é comum ver um brutamontes tatuado ajoelhado em uma poça de sangue diante do público no Kings Park. Mas esse ataque, que claramente foi os Hells Angels se vingando por ele ficar constantemente falando mal da gangue... Sabe, eles simplesmente são péssimos. Homens mais fracos teriam caído ali. Mas Danny, ele era diferente. A lâmina passou a milímetros da jugular dele. Pura sorte? Talvez... Ou talvez alguém lá em cima tivesse outros planos para Danny Brackovich. O circo da mídia do lado de fora do Hospital Royal Perth contava sua própria história. Todos queriam parte dessa história. E por que não quereriam? O detetive sargento Senior Thompson não mediu palavras. Ele chamou de ataque direcionado, um problema interno entre os Angels e seu ex-capanga. A polícia suspeita que o famoso motoqueiro foi atacado por ex-integrantes dos Hells Angels logo após o evento de música clássica Ministry of Sound no Kings Park por volta das 21h50 de ontem. E a possibilidade de que esse incidente seja resultado de uma questão de retaliação é certamente uma linha que estamos investigando. Simples assim, mas nesse mundo nada é simples. A polícia agiu rápido. Batidas nas propriedades dos Angels, 5 prisões, drogas, armas, munição, o de sempre, mas nenhuma prova concreta ligando alguém ao ataque contra Danny. Essa já era uma outra história completamente diferente. Quando Danny saiu do hospital, com o pescoço enfaixado, tinha algo a dizer. Eu pedi, eu levei. Esse é o jogo. Frio como gelo. Típico do Danny. Mas qual jogo ele realmente jogava? O que espera Danny Brackovich? Essa é a pergunta de 1 milhão. Ele diz que terminou com a vida de clube. Só quer administrar suas propriedades, viver tranquilo, mas nesse mundo, o seu passado sempre anda lado a lado com o seu futuro. Os inimigos ainda estão lá fora, observando, esperando. Os Hells Angels têm uma memória longa e o perdão não é o ponto forte deles. Danny sabe disso melhor do que a maioria. Por isso, ele está sempre alerta, olhando por cima do ombro. Eles vão atrás dele de novo? Provavelmente. A verdadeira questão é quando e como. Mas se tem uma coisa que sabemos sobre Danny Brackovich, é que ele é um sobrevivente. Já tentaram derrubá-lo antes. Mais de uma vez. Mas ele ainda está de pé, ainda respirando, ainda observando, porque no mundo dele nunca acaba, nem de longe. E o próximo capítulo? Bem, esse ainda está sendo escrito.
Fiquem de olho nesse cara, pessoal. Algo me diz que ainda não ouvimos falar pela última vez de Dane Brackovich. Nem de longe.